Olá, hoje nós vamos para o capítulo 15 do Evangelho segundo Mateus. São 3 momentos importantes nesse capítulo 15, muito interessante. Primeiro, a questão dos fariseus e as suas tradições, né? Que Jesus faz um questionamento. Segundo, a fé daquela mulher pagã, aquela mulher Tiro-Fenícia, sabe? Aquela lá que morava lá em cima, bem no norte, né? Que era uma mulher pagã que pedia a Jesus para curar a filhinha dela. E depois nós temos mais uma multiplicação de pães. Então são 3 episódios bastante relevantes. Então vamos acompanhar, que é muito bonito mesmo. Nesses 3 episódios, Jesus faz reflexões profundas, junto aos discípulos e junto a todo o povo. Tá bom? Vamos lá, gente? Dá um like no vídeo. Se você dá um like no vídeo, isso ajuda muito, sabe por quê? Porque quanto mais você dá esse like, mais o YouTube espalha, divulga esse vídeo, tá bom? Deixa eu te falar outra coisa também. Compartilha esse vídeo para sua família, para seus parentes, para sua comunidade aí e convida o pessoal para se inscrever no canal, para fazer essa caminhada aqui com a gente de ler a Bíblia todos os dias, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler esse capítulo 15, que é muito bonito. É curto o capítulo, mas é muito bonito mesmo. Primeiro, o questionamento de Jesus em relação a essas tradições, né, dos fariseus. Vamos lá. Alguns fariseus e escribas de Jerusalém vieram um dia ter com Jesus e lhe disseram: por que transgridem teus discípulos a tradição dos antigos? Nem mesmo lavam as mãos antes de comer. E Jesus respondeu-lhes: e vós, por que violais os preceitos de Deus por causa das vossas tradições? Deus disse: honra teu pai e tua mãe. Aquele que amaldiçoa seu pai e sua mãe será castigado de morte. Mas vós dizeis: aquele que disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo com que eu vos poderia assistir já ofereci a Deus, esse já não é obrigado a socorrer de outro modo a seus pais. Assim, por causa de vossa tradição, anulais a palavra de Deus. Hipócritas, é bem de vós que fala o profeta Isaías. Este povo somente me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Vão é o culto que me prestam, porque ensinam preceitos que só vêm dos homens. Depois reuniu os assistentes e disse-lhes: ouvi e compreendei. Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele. Eis o que mancha o homem. Então se aproximaram dele seus discípulos e disseram-lhe: sabes que os fariseus se escandalizaram com as palavras que ouviram? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos e guias cegos. Ora, se um cego conduz a outro, tombarão ambos na mesma vala. Tomando então a palavra, Pedro disse: explica-nos esta parábola. Jesus respondeu: sois também vós de tão pouca compreensão? Não compreendeis que tudo que entra pela boca vai ao ventre e depois é lançado no lugar secreto? Ao contrário, aquilo que sai da boca provém do coração, e é isso que mancha o homem. Porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Eis o que mancha o homem. Comer, porém, sem ter lavado as mãos, isso não mancha o homem. Agora a fé daquela mulher pagã. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes:
Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Disse-lhes então Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora sua filha ficou curada. Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da Galileia. Subiu a uma colina, sentou-se ali. Então, numerosa multidão aproximou-se dele, trazendo consigo mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-nos aos seus pés e eles os curou, de sorte que o povo estava admirado ante o espetáculo dos mudos que falavam, daqueles aleijados curados, dos coxos que andavam, dos cegos que viam e glorificavam o Deus de Israel. Jesus, porém, reuniu os seus discípulos e disse-lhes: Tenho piedade desta multidão. Eis que há 3 dias está perto de mim e não tem nada para comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Disseram-lhe os discípulos: De que maneira procuraremos neste lugar deserto pão bastante para saciar tal multidão? Pergunta-lhes Jesus: Quantos pães tendes? 7, e alguns peixinhos. Responderam eles. Mandou então a multidão assentar-se no chão. Tomou os 7 pães e os peixes e abençoou-os. Depois os partiu e os deu aos seus discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços que restaram, encheram 7 cestos. Ora, os que se alimentaram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Jesus então despediu o povo, subiu para a barca e retornou à região de Magadã. Muito bem, vamos lá. É interessante a gente lembrar algumas coisas aqui, que você viu que são vários assuntos e vários assuntos que a gente precisa aprofundar. Primeiro, a questão da tradição dos fariseus, depois a questão muito séria aí da fé da mulher pagã, que às vezes a gente não compreende. Como é que Jesus não curou aquela mulher imediatamente, a filhinha daquela mulher, e depois mais uma multiplicação dos pães. Vamos entender uma coisa aqui que é muito importante, que Jesus, ele não contradiz a lei. Em nenhum momento Jesus fala assim: a lei está errada, a lei falou... Não. Jesus, ele se levanta contra a tradição que começou no meio das pessoas e principalmente no meio dos fariseus. Eu tenho que te explicar uma coisa. Os fariseus, eles eram um partido político, era um partido de pessoas que se achavam mais santas do que as outras. Se achavam por quê? Porque eles estudavam a lei, porque eles praticavam a lei, porque eles estavam no templo, porque eles estudavam a lei, porque eles estavam... Então eles se achavam melhores que todo mundo. Os fariseus facilmente começavam a interpretar a lei ao seu modo. E aí, eles tinham interpretações próprias e nessas interpretações próprias desviavam o verdadeiro sentido da lei. É isso que Jesus não aprovava. É isso que Jesus não aprovava. Jesus não aprovava você pegar a lei, dar uma interpretação pessoal e transformar aquilo como se fosse lei. Então tinha muita coisa que os fariseus faziam que não era o sentido da lei. Por exemplo, aquela questão de lavar as mãos. Aquilo não era para todo mundo. Aquilo era uma coisa para os sacerdotes. Outra coisa que eu vou falar daqui a pouco, a tal da Corban, que é um imposto que se pagava um tempo para ficar livre de cuidar dos pais. Então, isso não estava na lei. Não estava na lei. Só
que eram tradições que os fariseus introduziram a partir de interpretações pessoais. Então Jesus se coloca contra isso. Mas vamos lá que eu vou te explicar. Primeiro, quem que são esses fariseus e escribas? Olha aqui, alguns fariseus e escribas de Jerusalém vieram um dia ter com Jesus e lhe disseram. Muito bem, os fariseus, como eu disse, é mais ou menos esse partido, é um partido meio partido político, partido religioso político, de pessoas que se acham melhores que todo mundo porque estudam a lei. Os escribas eram aqueles que eram estudiosos da lei, Os fariseus e os escribas, aliás, os escribas também pertenciam a esse partido dos fariseus. Então, toda vez que Jesus ele cita os fariseus, ele também coloca junto os escribas. Então, facilmente você vai ver nos evangelhos dizer escribas e fariseus, como se fosse farinha do mesmo saco. Na verdade, acaba sendo porque os escribas, que eram estudiosos da lei, eles participavam do partido dos fariseus também. Então, principalmente Mateus, ao falar de fariseus, sempre fala escribas e fariseus, colocando eles ali com o mesmo pensamento. Muito bem, você vai ver agora que Jesus não ataca a lei, mas a tradição dos antigos. Olha aqui. Jesus pergunta, por que transgridem, os fariseus perguntam, por que transgride teus discípulos a tradição dos antigos? Nem mesmo lavam as mãos antes de comer. Muito bem, eles não estão perguntando aqui por que teus discípulos transgridem a lei. Não, eles perguntam por que os teus discípulos transgridem a tradição dos antigos. Muito bem, vamos entender o que é a tradição dos antigos. A expressão tradição dos antigos se refere a um conjunto de comentários, de interpretações da lei, que eram transmitidas de forma oral, principalmente nas escolas rabínicas. Depois, esses ensinamentos, esses comentários sobre a lei, transformaram-se naquilo que a gente chama de Mishnah e o Talmud. Mishnah e Talmud não é a lei que foi revelada, mas são comentários sobre a lei. Esses comentários eles existiam de forma oral, ensinado nas escolas rabínicas, mas não eram a lei. Então, tradição dos antigos é isso. E aí eu tenho que te falar que uma dessas tradições dos antigos é essa história de lavar a mão. Na lei revelada por Deus, não tem esse monte de lavação de mãos, não. A chamada ablução de mãos era para os sacerdotes e os levitas. Ao oficiar os sacrifícios, os sacerdotes precisavam, num ritual de ablução, lavar as mãos, assim como os levitas que auxiliavam os sacerdotes no templo. Só que, por preciosismo, os fariseus começaram a trazer este costume, este gesto, para o povão em si. E aí, acabou transformando-se esse gesto de lavar as mãos, a ablução, como se fosse uma tradição dos antigos. Só que Jesus fala, gente, não tem nada disso, não tem nada a ver isso. Isso não está na lei de Deus, isso não está na lei de Deus. Isso é tradição que vocês inventaram. E aí os fariseus e os escribas impunham às pessoas comuns todo esse ritualismo de lavar as mãos antes das refeições. Não era simplesmente lavar a mão por causa de higiene, não era isso. Lavar as mãos, ritualisticamente falando, é pegar com uma caneca, virar em cima, a caneca tinha que ser de cobre, vira a mão, cheio de coisa para fazer. Mas isso era uma coisa que era feita no templo, pelos sacerdotes, pelos levitas.
que foi trazida para o povo. E Jesus condena isso. Jesus condena isso e dá uma neles e fala assim: vocês são assim, vocês pegam a lei, violam a lei e depois dá uma interpretação segundo o modo de vocês, né? E Jesus usa aquela questão, não está na lei, está na lei, ó. Honra teu pai e tua mãe, aquele que amaldiçoar seu pai e sua mãe será castigado de morte. Muito bem, isso é lei. E Jesus para falar, ó, olha como que vocês são sem vergonha. Vocês pegam e fazem uma interpretação da lei que desviam o sentido verdadeiro da lei. Ó, aí Jesus fala, mas vós dizeis, aquele que disser a seu pai e sua mãe, aquilo que eu vos poderia assistir já ofereci a Deus, esse já não é obrigado a socorrer de outro modo seus pais. Assim, por causa da vossa tradição, anulais a palavra de Deus. Está entendendo o que Jesus está falando? Vocês, a lei de Deus fala isso, mas vocês pegam e fazem uma interpretação errada da lei e justificam o erro de vocês com uma tradição dos antigos. Deixa eu te explicar o que é. Jesus trata aqui sobre a corbã. A corbã era uma coisa vergonhosa. Gente, vocês não imaginam. Corbã era um imposto, uma taxa, um dinheiro que você pagava para o templo. Para quê? Para livrar você da obrigação de cuidar dos seus pais. Você acredita isso? Então, por causa dessa tradição dos antigos e por causa dessa interpretação errônea da lei, o que eles inventaram? Tá na lei que você tem que honrar teu pai e tua mãe, que você tem que cuidar deles na velhice, que você tem que ficar com ele. Mas o que o pessoal falava? Olha, eu vou pagar uma taxa para o templo, oferecerei esse dinheiro ao templo, consagrava-se a Deus, né? Um dinheiro, e esse dinheiro consagrado ao templo, ele me livrava da obrigação de cuidar dos meus pais na velhice. Olha para você ver uma coisa. Então, olha a perversão da lei. Então, se eu pagar a corbã, ou seja, dar esse dinheiro para o templo, eu posso deixar meus pais morrerem à míngua, que está tudo bem. Jesus falou, pelo amor de Deus, olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão com essas interpretações de vocês anulando a lei. A lei diz, honra teu pai e tua mãe, cuida deles na velhice. E vocês inventam um imposto chamado corbã, e basta você dar um dinheiro para o templo, e aí você deixa seus pais morrerem. Vocês dizem, não, já paguei a corbã. Aqui, ó, você fala assim, não, já, assim por causa da vossa, esse já não é obrigado a socorrer de outro modo seus pais. Não, porque eu já paguei a corbã. Jesus fala assim, hipócritas, vocês são hipócritas. Aqui o Jesus falando hipócritas, é de vocês que o profeta Isaías está falando, esse povo me honra com os lábios, seu coração está longe de mim. Tá vendo como que Jesus chama atenção? E Jesus fala o seguinte, não é a lei que está errada, são essas interpretações de vocês, essa tradição dos antigos de vocês, que está acabando com vocês. Aí Jesus aproveita e já desce o cacete também, e ele começa a falar, vamos parar com essa história de achar que as coisas são puras, impuras, que come isso, come aquilo. Para com isso. O mal está no homem. Jesus fala, deixa bem claro aqui, ó. Ouvi e compreendei, não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele é que mancha o homem. Então Jesus fala, vamos parar com essa... porque comeu com a mão suja que eu fui contaminado com uma coisa. Porque comeu isso que eu fui contaminado. Não é o que entra. Por isso que nós cristãos, gente, nós não temos carne de porco, carne de vaca, carne de coelho, para nós não tem nada a ver. Nós cristãos não tem nada a ver. Né? Algumas tradições ainda continuam. Por exemplo, os judeus não comem carne de porco, os muçulmanos não comem carne de porco, porque eles acham que isto vai deixá-los impuros. Mas Jesus falou para nós aqui,
O mal está no homem, e o que mancha o homem é o que ele diz, é o que ele faz contra o outro. A pureza pessoal se manifesta na relação com o outro. É isso que Jesus... A pureza de uma pessoa não é porque ela comeu carne de porco, porque ela comeu sem lavar a mão, ou porque ela bebeu leite misturado com carne. Não é por causa de alguma coisa que entra. O que mancha o homem é o que ele fala do outro, é o que ele faz com o outro. A pureza nossa é na relação com o outro, não é na relação com a comida. A pureza nossa não é porque a gente come alguma coisa, é na minha relação com o próximo. Isso é bom. Nós entendemos hoje isso. Entendemos. Tem gente às vezes que me chega e fala: ai padre, será que se eu for na casa de alguém eu não vou ficar contaminado? Pelo amor de Deus, parece que vocês, aqueles fariseus, aquelas pessoas que... ai, essa pessoa, ela foi, mexeu com coisa errada, eu acho que eu vou ficar contaminado. Pelo amor de Deus, isso não existe. Não é o que vem de fora, o que entra pela boca. Não, a pureza está relacionada à minha relação com o outro, aquilo que eu faço com o outro, aquilo que eu falo com o outro. Não é possível, né? Não é possível. Muito bem. E Jesus continua. Aliás, aí Jesus continua. Jesus faz um elenco aqui, uma lista de vícios, né? Que olha, porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos e as calúnias. Só para lembrar você, era muito comum naquele tempo existir listas, elencos de vícios e virtudes. Era comum, né? Quem gostava muito disso era Paulo. Paulo gostava. Paulo faz, né, listas assim, quando ele escreve a carta aos Romanos, né? Quando ele escreve a carta aos Gálatas também, né, ele gostava, né, fazer uma lista de virtudes, uma lista de vícios, né? Pedro também, na primeira carta de Pedro também fez isso. Também. Então, mas porque era muito comum naquela época você fazer listas, né, listas de vícios e virtudes, né? Muito bem. No versículo 21, acabou essa polêmica tudo, e Jesus vai para uma região que Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. Deixa eu te explicar aqui, ó. Dali da onde? Jesus estava em Cafarnaum, naquela região, ali ao lado do lago de Genezaré, o Mar da Galileia, o lago de Tiberíades. Então tá vendo, ó? Jesus está nessa região aqui, ó. Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades, né? Mar da Galileia, tá aqui. Olha o que Jesus faz. Jesus sai daqui e vai para essa região, Tiro e Sidom. Essa região aqui é chamado naquela época de Fenícia. Que região é essa aqui hoje? É o Líbano. Essa região aqui hoje é o Líbano. É a região dos fenícios. E essas são duas cidades muito importantes que nós já falamos. Aliás, é uma das cidades mais antigas do mundo. Tiro e Sidom. Então, Jesus sai de Cafarnaum, desses arredores do Mar da Galileia, vai até Tiro, Sidom e nessa região chamada Fenícia. Essa região é uma região de pagãos. E deixa eu te dizer uma coisa, é importante você saber disso, porque a Bíblia fala assim, os fenícios, eles denominavam-se a si mesmos de cananeus. Por isso Jesus disse que aquela mulher era uma mulher Tiro-fenícia. E a Bíblia fala, eis que uma cananeia, né, gritava. Então o que ela é? Essa mulher é fenícia ou é cananeia? Ela é da região de Tiro e Sidom, nessa região que é chamada Fenícia, e os fenícios se chamavam a si mesmos de cananeus, tá bom? Então aqui, ó,
Jesus partiu dali, retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. Eis que uma cananeia, porque os fenícios chamavam de cananeus, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Muito bem, a filha dela com certeza estava doente, né? E aí a mulher pede: Jesus, por favor, salva minha filha, ela está doente, ela está... E Jesus começa a fazer um joguinho com ela, assim: não, eu só vim para as ovelhas perdidas da casa, não, de Israel, não, eu não vi para... não. E a mulher insiste com ele, né? E Jesus ainda fala uma palavra dura para ela: não, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? E aí a mulher insiste com Jesus, e Jesus fala assim: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Olha como Jesus, às vezes, meio, né, chamando o pessoal pagão ali de cachorrinho, né? E ela continua pedindo e fala com Jesus duramente: certamente, Senhor, replicou ela, mas os cachorrinhos, ao menos, comem as migalhas que caem na mesa dos seus donos. Aí Jesus para e diz: mulher, grande é a tua fé. Então, vamos ver, entender uma coisa. Jesus, na verdade, Jesus quer ver até onde aquela mulher acreditava nele, ou se aquela mulher tinha ido atrás dele só porque ele tinha fama de curandeiro, de multiplicar pão, de fazer aquelas coisas. Não, Jesus queria saber se a mulher tinha fé ou não. A gente não procura Deus como se ele fosse um fazedor de favor, viu, gente? Como se ele fosse dar comida, dar pão, curar e tudo. Não. Jesus quer se relacionar conosco numa profunda relação de amor. Você já viu coisa mais chata quando alguém gosta de você só porque você faz favor para a pessoa? É muito triste isso. A pessoa gosta de você só porque você dá dinheiro? A pessoa gosta de você só porque você... É muito ruim isso, né? Não, Jesus queria provar aquela mulher. Jesus põe à prova a fé daquela mulher. Olha aqui, ó. Jesus respondeu-lhes: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher retruca, fala: Senhor, ajuda-me. E Jesus retruca de novo: não convém jogar os cachorrinhos pão do filho. E a mulher fala de novo: mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa dos donos. Quando Jesus viu isso, falou assim: essa mulher sim, essa aqui tem fé. Ele diz: ó mulher, grande é a tua fé. Aí, quando ele viu que aquela mulher realmente tinha fé, Jesus então concede a ela a graça da cura da filha da mulher. Mas primeiro, Jesus levou a mulher até o limite. Se aquela mulher realmente não acreditasse em Jesus, se fosse só um oba-oba, um fogo de palha, quando Jesus falasse a primeira vez para ela assim: não, eu só vim para as ovelhas perdidas de casa de Israel, ela fala: então vai catar coquinho, vamos embora, procurar outra pessoa. Não, mas aquela mulher sabia que só Jesus podia fazer. Se fosse outra pessoa que realmente não tivesse fé fundamentada, realmente profunda, ia falar: você, já que você me respondeu desse jeito, vamos embora. Não, mas aquela mulher persiste, persevera e mostra a sua fé. E Jesus cura a sua filha. Aí, gente, para terminar, nós passamos para o segundo relato da multiplicação dos pães, que é um pouco diferente do primeiro. Número de pães que tinha, número de peixes, número de pessoas, é um pouco diferente, mas bastante simbólico também. Veja só que interessante. 32. Jesus, porém, reuniu seus discípulos e disse-lhes: tenho piedade desta multidão. Eis que há 3 dias está perto de mim e não tem nada para comer. Não quero despedi-las em jejum para que não se desfaleça pelo caminho. Muito bem, aqui nós vemos uma coisa interessante, né? Nós temos aqui sempre a questão da compaixão e a fome. Jesus tem compaixão e aquele povo tem fome, né? Olha que coisa interessante. Jesus se enche de compaixão e o povo tem fome. Aqui
a iniciativa é de Jesus. Naquela primeira multiplicação, os apóstolos chegaram e falaram para Jesus assim: Jesus, eles estão aqui há tanto tempo, nós vamos ter que despedir esse pessoal para eles comerem alguma coisa. Não, aqui Jesus fala: eu estou vendo esse pessoal com fome e eu não quero despedi-los sem comer. Então aqui a iniciativa é de Jesus. Aqui a iniciativa é de Jesus. E aí, Jesus pergunta, né? Jesus fala, não, os apóstolos, os discípulos disseram aos discípulos: de que maneira procuraremos nesse lugar deserto pão bastante para saciar a multidão? E aí Jesus faz aquela pergunta: quantos pães tendes? 7 pães e alguns peixinhos. Aquela vez tinha 5 pães e 2 peixinhos, que dava 7, né? 7 pães. Nessa multiplicação dos pães, sobraram 7 cestos. Jesus faz a mesma coisa. Mandou então a multidão assentar-se no chão. Quem assenta-se para comer tem dignidade de que não é escravo. O escravo come de pé. Quem fica sentado é porque tem dignidade. Jesus mandou assentar-se, tomou 7 pães e os peixes, abençoou. E depois todos comeram e ficaram saciados, restaram 7 cestos. Muito bem. Esta insistência no número 7 é porque Mateus quer nos trazer a perfeição do milagre. O número 7 sempre significa perfeição. E Mateus quer nos trazer a consciência que o milagre foi perfeito. Foi perfeito. Por isso, essa insistência, 7 cestos que sobram, 7 peixes que tem, né? Tudo isso, né? E Jesus, então, mais uma vez, se enche de compaixão, olha para o povo que sofre e não deixa o povo sem resposta. Et crutim Domini, fugit partis adversa, vite teleo de tribiu da ratiges Davide. Aleluia.